Bom dia a todas as pessoas, nossa querida Tereza Matucci, nosso excelentíssimo governador do Estado, Clécio, professor Clécio, nosso brilhante senador da República, professor também, Randolfo Rodrigues, o nosso ministro em exercício, excelentíssimo Pietro, e para saudar a todos os membros da plateia, num dia tão especial como hoje, não apenas por esse evento, mas pelo que está ocorrendo nos arredores, aqui em Brasília, eu gostaria de saudar uma heroína do povo brasileiro, que seu irmão, estudante da UFRJ de Economia, deu a vida pela democracia e sua mãe lutou para encontrar e responsabilizar os criminosos que assassinaram, que foi o estudante Ângelo, sua mãe Zuzu Ângelo, e aqui presente a nossa querida Edgard Ângelo, a quem eu peço uma salva de palmas. A dignidade, a imagem impoluta e a tranquilidade dela ontem, no julgamento do STF, eu acho que é uma imagem que vai ficar para sempre na nossa memória. Nós não queremos vingança, nós queremos justiça. Não é mesmo, Hilde? A UFRJ ela é conhecida pela sua cooperação profunda com a Petrobras, especialmente na prospecção de petróleo. Não somente, mas na prospecção de petróleo. Não por acaso, o CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, é localizado dentro do campus da Ilha do Fundão, lá da UFRJ. Destacamos a Bacia de Campos, da Bacia Sedimentar de Campos, os trabalhos que foram feitos a partir da prospecção do petróleo na Bacia de Campos foram de grande avanço nos estudos da biodiversidade, senador. Nos estudos da biodiversidade, através dos nossos pesquisadores do Instituto de Biologia, das Geociências e de diversos outros pesquisadores, além, obviamente, dos engenheiros brilhantes da nossa COP. E esses conhecimentos ajudou a recuperar e a prever e prevenir desastres ou impactos ambientais no ambiente lacustre terrestre. Então, são conhecimentos que só foram dados porque a Petrobras foi para o alto mar prospectar petróleo. E depois avançamos mais ainda no pré-sal. É absolutamente fundamental que todos esses anos de experiência da Petrobras, e aí eu falo só da UFRJ, e dessa interação com os nossos pesquisadores, assim como tantos outros, com muito suor, muita pesquisa, aprendendo com erros para mitigá-los ou preveni-los, hoje eu tenho certeza de dizer que a Petrobras fará um trabalho impressionante, que dará, como bem disse o nosso ministro em exercício, lições ao mundo de como fazer a prospecção cuidando do entorno, cuidando da natureza. Mais ainda, o que nós podemos avançar no conhecimento da biodiversidade, lá na margem equatorial, eu ouso dizer, eu não sou especialista na área, eu sou médico, mas eu ouso dizer, porque conheço e converso, e antes de vir para cá, conversei com um grande pesquisador limnologista, Francisco Esteve, que me deu um monte de trabalhos que têm sido feitos, depois com o professor Segem, do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas. Eu ouso dizer que vai contribuir, inclusive, na preservação, não apenas daquele ambiente, mas também do ambiente da floresta amazônica. Eu não tenho a menor dúvida disso, a menor dúvida.
e porque a expertise que toda a ciência hoje desenvolveu, e não apenas a UFRJ, vai trazer uma contribuição para a conservação da Amazônia. E não apenas, como bem disse o nosso governador, beneficiando quem olha de cima a copa das árvores, mas quem está lá no dia a dia, vivendo e lutando pela sua sobrevivência. Isso é absolutamente fundamental, isso é estratégico para o nosso país. Hoje, o nosso parque tecnológico, que tem 350 mil metros quadrados, iniciou, sim, com as pesquisas de óleo e gás, em parceria com a Petrobras e tantas outras empresas. Hoje, o nosso mote principal é a transição energética. São as energias limpas. Agora, como faremos pesquisa e como desenvolveremos estas tecnologias sem recursos? Será que aqueles de países do primeiro mundo que exploraram de forma, muitas vezes, não tão cuidadosas, vai nos fornecer recursos a fundo perdido para que nós desenvolvamos o país? É óbvio que não. Esses recursos vão ser fundamentais para o desenvolvimento do Amapá, para a redução da desigualdade do Amapá. E ouso dizer mais, acho que com a diversidade cultural que temos no Amapá, o manejo dessa exploração deve levar em conta também não apenas a biodiversidade marinha, mas a diversidade cultural. Aprendermos com o povo lá do Amapá o manejo. O governador deu uma aula aqui dos que cultivam açaí, né? E, com isso, mantém aquele ambiente e produzem muito. Eu sou absolutamente muito entusiasmado com essa perspectiva. Macaé, onde iniciou a Bacia de Campos, né? A cidade base era Macaé, ela teve um grande desenvolvimento, e hoje, em Macaé, nós temos um campus com várias, a nossa magnífica reitora da Universidade Estadual está aqui, professora Kátia, nós temos um campus em Macaé com várias unidades, como, por exemplo, da medicina. Formamos médicos de excelência para toda aquela região. Enfermagem, nutrição, química, engenharias, contribuindo para o desenvolvimento e para o conhecimento científico e tecnológico de inovação daquela região do norte fluminense. Certamente ocorrerá o mesmo com a inserção e a produção da exploração em águas territoriais. Eu estive recentemente em Moscou, visitei o Instituto Politécnico. Eles estão prospectando petróleo no Mar Báltico, que é um santuário, que é com o cuidado que eles estão tendo com o ambiente, que é brilhante, mas talvez não chegue perto com o cuidado que nós estamos tendo. É fundamental que nós desmistifiquemos isso, que a prospecção traz desgraça, traz poluição, traz morte. Não, traz vida, traz desenvolvimento. É ao contrário. E a migração para as energias limpas pode ser feita, inclusive, no alto mar. Nós agora acabamos de assinar um convênio com a Sinopec, que é uma grande petrolífera chinesa, que uma das questões lá colocadas é fazer a energia eólica offshore, por exemplo, que é um território que nós podemos explorar lá na margem equatorial. Ou seja, a quantidade de inovações, a quantidade de conhecimentos e a quantidade de desenvolvimento que nós podemos atender, eu ouso dizer, como pesquisador, que vai muito mais além dos brilhantes discursos e apresentações aqui.
muito mais além, como foi a experiência na Bacia de Campos e em tantos outros lugares. Porque nós temos um ecossistema acadêmico das universidades federais, estaduais, institutos de pesquisas, que são absolutamente fantásticos. Um exemplo aí de Maricá. Nós estamos indo, junto com a Fiocruz, vamos lançar lá o curso de nanobiotecnologia, vamos lançar lá o curso de biologia marítima, vamos botar um campus em Maricá para disputar tecnologia de ponta com os países desenvolvidos, graças aos royalties do petróleo lá do Rio de Janeiro. A nação, o Brasil, precisa entender da importância fundamental de nós estarmos lá na margem equatorial. Até para demarcar espaço. Como bem disse o nosso senador, o almirante Jacques, ontem, falou que no mar não existem muros. E ali do lado estão prospectando. Né? Até por uma questão de soberania nacional. Para finalizar, nós recentemente criamos, junto com 30 instituições de pesquisa e universidades, o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, o INPO, que é um centro espetacular e que deve estar alinhado a esse projeto, porque tem muita coisa boa produzindo lá. Inclusive, temos uma instituição do Amapá lá, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia do Amapá, IEAP. IEPA. E eu gostaria aqui de convidar a Universidade Estadual e a Universidade Federal para se alinhar ao Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas para que nós possamos juntos contribuir para a exploração sustentável das margens equatoriais. Eu quero dizer aos senhores que, aí, finalizando a minha exposição, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela está aqui para contribuir, senador, para a união e a reconstrução desse país. Essa tem que ser a missão de todo brasileiro, de todos que amam esse país. E hoje, estarmos com a exploração sustentável da margem equatorial vai trazer um desenvolvimento espetacular para o Amapá, para a região, para a Amazônia e para o país. Que, afinal de contas, a nossa luta, enquanto pensadores, pesquisadores e humanistas que somos, é para um mundo mais fraterno, mais solidário, mais justo, mais saudável e mais sustentável. Muito obrigado.